Obrigado, bom dia. Padre, essa celebração, ela tenta trazer de volta uma crença antiga dos católicos de que na Eucaristia estaria ali, de fato, e não só simbolicamente, o corpo de Cristo. Como é que isso se dá, Padre? Exatamente. Nós temos a grande festa da Eucaristia na Quinta-feira Santa, que é a celebração, memória da história, não é, de quando Jesus reuniu os discípulos e celebrou a Páscoa dos judeus, e que nós temos ali a celebração da ceia do Senhor. Naquele dia, Jesus institui a Eucaristia, institui o sacerdócio e institui também o amor fraterno. A Igreja desdobra a Quinta-feira Santa numa outra quinta-feira do ano, no caso, essa quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade, para fazer uma festa para a Eucaristia. Nós queremos, com isso, acolher a presença de Nosso Senhor como alimento de quem caminha. Jesus é o pão que desce do céu para alimentar os caminheiros para o céu, e com isso nós queremos manifestar publicamente que essa presença de Jesus, como você evidenciou, não é uma presença simbólica, mas uma presença real. Inclusive, o contexto em que a festa surgiu na igreja é justamente porque havia uma contestação de membros da igreja, isso no século XII, século XIII, não é? Existia um teólogo chamado Berengário, que não aceitava essa presença real de Jesus na Eucaristia. E aí, então, devocionalmente, houve uma freira, né, em Liege, hoje a Bélgica, que ela então teve visões achando que Nosso Senhor estava pedindo uma festa para a Eucaristia. E a partir daí, a igreja então começou essa festa. O senhor fala desse assunto, e esse assunto realmente desperta curiosidade de muitas pessoas, porque a igreja fala que há um fenômeno de transubstanciação, que seria uma transformação real da Eucaristia no corpo de Cristo. Como é que isso pode ser comprovado, de que jeito, Padre? Veja, se é que há uma comprovação. Veja, você põe como é que nós explicamos a presença real de Jesus na Eucaristia. Nós entendemos assim: a igreja, nós, homens e mulheres de igreja, agimos pela nossa fé e pela ação do Espírito Santo em nós. Então há o aspecto humano e o aspecto espiritual. Para nós, a ação de transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus é uma ação do Espírito Santo. Assim como é uma ação do Espírito Santo conceber Jesus no seio de Maria. Assim como é uma ação do Espírito Santo fazer com que nós sejamos cristãos. Por que nós somos crentes? Porque o Espírito age em nós. É uma ação invisível, interior, mas uma ação que se manifesta nas ações ou nos atos dos que acreditam, não é verdade? Então, para nós, a grande ação da Eucaristia é uma ação do Espírito Santo. A igreja usou os conceitos de substância, que são conceitos ligados à filosofia grega, com relação à matéria e forma, não é? Quer dizer, do ponto de vista da matéria, nós continuamos tendo o pão e tendo o vinho, com suas características químicas. E do ponto de vista da ação, a partir da ação do Espírito Santo, acontece uma mudança na essência daquele objeto. Passa a ser consagrado, seria isso? Aí passa a ser, então, o corpo e o sangue de Jesus. Nós fazemos uma diferença do pão antes da Eucaristia e depois da Eucaristia, por conta de todo o ato que nos congrega, não é? Que pela ação do Espírito, aquilo dali torna-se, aquele então se torna Jesus Cristo no meio de nós. E como é que vai ser a programação de Corpus Christi aqui em Teresina? A programação de Corpus Christi, como o católico conhece, toda quinta-feira de Corpus Christi, às 16h, nós temos um encontro na igreja de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva. Teremos uma missa campal, temos 4.500 cadeiras para os fiéis se acomodarem. A missa presidida por Dom Jacinto Brito, nosso arcebispo. Depois nós temos uma procissão, que é justamente esse ato público de homenagem a Jesus na Eucaristia, e nós caminharemos até a igreja de São Benedito,
caminhando pela Rui Barbosa, pela José dos Santos e Silva, pela Davi Caldas e Antonino Freire, patamar da Igreja de São Benedito, quando teremos ali, onde teremos a bênção do Santíssimo Sacramento. Para esta procissão, para este evento, nós contamos com tantas irmãos e irmãs que colaboram, que nos apoiam, e nós gostaríamos de convidar ou de lembrar os fiéis, os nossos católicos, a tomarem parte desse evento tão importante, que é homenagear a presença de Jesus no meio de nós. Jesus que é o alimento de nossa caminhada para que nós nos amemos, para que nós façamos o bem, para que a vida de Jesus em nós chegue até um mundo melhor. Nós conversamos com o padre Amadeu Matias. Padre, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã, explicando para nós como é essa celebração de Corpus Christi. De nada, muito obrigado a você também. Um bom dia a todos. Muito obrigado, padre.